noite nós vamos falar sobre uma das 3 parábolas relatadas por Lucas. E nós vamos tratar da parábola do filho pródigo. Também está sendo projetado o texto que diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão suficiente, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe a melhor veste, vestiu-o, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e ressurgiu. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Vamos orar? Pai amado, pela Tua palavra, queremos pedir que ela encontre lugar em nosso coração. Que nessa noite, ó Deus, possa ser a noite do retorno. Que essa possa ser a noite em que filhos voltarão para os braços do Pai. Porque nós cremos pela fé que o Pai sempre nos esperou. E nessa noite não é diferente. E nós cremos, ó Deus, que se um pecador nessa noite se arrepender, esse culto se encerrará com alegria e festa, porque esse é o desejo do Teu Espírito Santo. Dá-nos a Tua bênção, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa talvez uma história popularmente conhecida, de um filho que, estando seu pai ainda em vida, chega até ele e faz uma petição, a qual ele argumenta ser sua por direito, mas que na verdade era uma afronta ao coração do pai. Esse filho chega ao seu pai, ainda em vida, e não pede para que o seu pai fizesse um inventário após sua morte. Ele não pede para que seu pai deixasse registrado em cartório aquilo que seria seu após a morte do pai, não. Mas ele olha para o pai e ele diz: Pai, faz a divisão da herança, e aquilo que for a minha parte, aquilo que for meu direito, e já entendemos aqui que ele não tinha esse direito, porque sabemos que a herança é um direito dos filhos apenas após a morte do possuidor, do pai ou da mãe. Mas antes de conversarmos um pouquinho mais sobre essa passagem, que essa introdução foi apenas para chamar a sua atenção, porque talvez você tenha vergonha de admitir, mas eu quero começar assumindo nessa noite: eu era esse filho. Eu fui esse filho por muitos anos. E a minha esperança nessa noite, a minha oração é para que, assim como um dia o Pai me encontrou, que Ele possa te encontrar também. Porque esse é o desejo do Espírito Santo. Então não tenha vergonha de assumir que talvez você seja esse filho. Porque eu fui ele durante muitos e muitos anos da minha vida. Jesus conta
essa parábola em um contexto onde fariseus e escribas estavam reunidos. E Jesus e publicanos e pecadores. Então vamos entender aqui o contexto. Publicanos e pecadores eram homens tidos como indignos ou impuros para a sociedade judaica daquela época. Os publicanos eram cobradores de impostos. Os publicanos eram judeus de nacionalidade que eram encarregados do Império Romano para efetuar a cobrança dos impostos. E por que que os israelitas não gostavam dos publicanos? Porque não havia uma lei que determinasse a quantia do imposto. E o salário do publicano seria exatamente o que sobrasse daquilo que o Império Romano estava exigindo naquele mês. Então era basicamente assim, Lira. Esse mês o Império Romano iria determinar que 50% do teu soldo, do teu salário, seria de imposto. 50% do que todo judeu produzisse deveria ser depositado na conta de Roma. Só que o publicano precisava do salário dele. Então o publicano ele tinha direito de acrescentar esse valor. Então ele não cobrava 50, cobrava 70, cobrava 60. Então além do imposto que os judeus já pagavam para Roma, os publicanos ainda impunham uma porcentagem a mais sobre aquele valor, fazendo com que o imposto ficasse mais pesado para os judeus. Naturalmente, aquele povo tinha um certo preconceito com esses homens, com esses publicanos. Então já entendemos por que os publicanos eram tidos como excluídos da comunidade judaica, dos israelitas. E os pecadores? Os pecadores, eles eram tidos como impuros. Era basicamente uma afronta a um religioso se relacionar com um pecador. O que chega a ser algo bárbaro, pois o que Jesus estava tentando explicar é que ele veio justamente para os excluídos e pecadores. Existe um debate aí fora muito grande sobre inclusão. Não existe ninguém mais inclusivo do que Jesus Cristo, porque ele veio para todos. Ele veio para os excluídos, para os pecadores. Ele veio para mim e para você. Sabe o que isso significa? Se você se sente muitas vezes excluído, se você não se sente parte da galera, sabe, Pedro? Se você não se sente parte da turma, você faz parte da turma de Jesus. Você faz parte do corpo de Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu para te salvar. Só que os religiosos, agora eu cheguei nos religiosos, que são os outros sujeitos dessa história. Fariseus e escribas. Os escribas eram responsáveis por escrever a lei. Eles copiavam a lei de uma folha para outra. Não havia impressão na época. Não havia impressora. Não havia máquina de escrever. Então, os pergaminhos, eles eram distribuídos mediante a produção dos escribas. Era escrito manual mesmo, na mão. Era uma profissão. E esses eram conhecidos como escribas. Ninguém conhecia mais de Bíblia do que os escribas. Por quê? Porque eles passavam a vida escrevendo a Bíblia. A profissão deles era, da hora que acordar, a hora que fosse dormir, escrever. Escrever sobre o quê? Sobre Bíblia. Eram homens que tinham conhecimento extraordinário. Os fariseus, eles eram os administradores do templo. Eles eram os administradores da religião. Eles eram os pastores daquela época. E eles se julgavam tão superiores aos seus conservos, aos seus irmãos, que eles mesmos determinavam que eles, fariseus e escribas, não podiam se relacionar com pecadores. Então veja que cenário triste o qual Jesus está pregando, porque um local onde deveria ser uma reunião para a salvação, um local onde deveria ser a guarita para o pecador, para que o pecador pudesse encontrar refúgio, pudesse ser perdoado, pudesse ouvir a palavra de Deus, pudesse se converter a Deus, era justamente o lugar de preconceito contra esse tipo de pessoas. E aí Jesus então estava em um longo sermão e de repente se aproximaram dele, e agora os irmãos já conhecem os personagens, essas pessoas. O início do capítulo 15 vai dizer que aproximaram-se dele publicanos e pecadores. Já sabemos quem são: cobradores de impostos e pecadores.
E também se aproximaram dele fariseus e escribas. Só que a diferença, se os irmãos forem observar, é que os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir. E os escribas e fariseus se aproximaram de Jesus para murmurar, para reclamar. E, meus amados, não é diferente no dia de hoje, tá? Se tem um povo que reclama, é religioso. Se tem um povo que reclama, é um povo que tem tudo e julga não ter nada. Completos insatisfeitos. O que o texto está dizendo aqui é: publicanos e pecadores reconheceram, e é esse ponto que eu quero chegar com você, que precisavam ouvir a Jesus. Fariseus e escribas consideravam que já eram autossuficientes e não precisavam de Jesus. Se você se acha autossuficiente, se você acha que você vive bem demais, se você acha que você não precisa de mais nada, que os seus bens são suficientes, que a sua posição na sociedade é suficiente, que a sua carreira é suficiente, eu tenho algo para dizer para você. Na verdade, você precisa de tudo. Porque aqueles que reconhecem que não tem nada, se aproximam de Jesus para ouvir. E aqueles que acham que tem tudo, se aproximam para murmurar. E Jesus percebe a murmuração desses homens. Jesus percebe o preconceito desses homens. E Jesus então propõe 3 parábolas. A primeira parábola, 100 ovelhas, onde uma se perdeu e o pastor saiu ao encontro para buscá-la. Eu não vou ler todo o texto aqui, depois os irmãos podem ler Atos, Lucas 15, que vai ter as 3 parábolas ali. Vou apenas contextualizar, amém? Primeira parábola que Jesus conta, 100 ovelhas, o pastor sai ao encontro de uma que se perdeu. Então, 100 para 1. Segunda parábola que Jesus conta, uma mulher com 10 dracmas, 10 moedas e uma se perdeu. Então, 10 para 1. Percebam que Jesus está reduzindo. Ele foi de 100 para 1, depois ele foi de 10 para 1, sendo que na primeira parábola, o pastor foi atrás. Na segunda parábola, a mulher foi à procura. Na terceira parábola, 2 para 1. Eram 2 filhos. E um se ausenta da presença do pai. Sabe o que Jesus estava querendo fazer? O mesmo que ele quer fazer hoje, meu irmão. Ele quer estreitar e quer que você entenda que ele está falando é com você. Jesus está falando com você nessa noite. Essa palavra aqui não é para o seu irmão, não é para quem está do seu lado, é para você. E a diferença da ovelha perdida é que a ovelha é inconsciente. Percebam que as 3 parábolas também são progressivas. Assim como foi de 100 para 1, também foi de um objeto, de algo inconsciente, a ovelha. Então a ovelha se perdeu por inconsciência. Se perdeu de vista do pastor e talvez se perdeu. A dracma, a moeda, algo inanimado, foi perdido por descuido. A ovelha se perdeu por inconsciência. A dracma se perdeu por descuido. A dona da dracma a perdeu, porque a dracma não tinha como se perder sozinha. Uma moeda não sai andando por aí, a não ser que nós venhamos a perdê-la. E a terceira, aí sim, alguém consciente que decidiu ir embora. Percebe que Jesus está falando com você? Ele saiu de 100 para 1, que era inconsciente. Ele saiu de 10 para 1, que era inanimado. E ele chegou em 2 para 1, totalmente consciente. O filho era tão consciente que era bom de conta. Porque naquela época, como ele era o filho mais jovem, e o texto fala que ele era o mais novo, o pai tinha 2 filhos, esse era o segundo. A lei daquela época dizia que o primogênito tinha direito a 2 partes da herança, ou seja, 50% da herança ficava para o primogênito. Era lei. Significa que ele tinha direito a 1/3 da herança. Então ele sabia fazer conta. E esse pai devia ter muito valor, porque o filho chega para ele e diz assim: pai, olha, eu quero a parte dos bens a quem eu tenho direito, 1/3. E o pai dividiu os seus haveres. O que eu fico mais impressionado na palavra de Deus é que o pai não pede para o filho ficar. O pai não chega para o filho e diz assim: não, filho, senta aqui, mas por que você quer ir embora? Por que você quer me deixar? Por que você quer se afastar de mim? Será que não está bom? Será que você não tem tudo? Porque o pai tinha muitos bens. Significa que esse filho vivia muito bem.
Filho, o que está levando você a querer se afastar de mim ao ponto de considerar-me morto? Porque o filho não pediu mesada para ir embora, o filho pediu parte na herança. O filho estava dizendo para o pai: pai, no meu coração, o senhor já morreu. Eu quero o que é meu, porque eu quero começar minha vida logo, porque ficar com o senhor é perca de tempo para mim. Ficar na casa do pai, desfrutar da companhia do pai, desfrutar do alimento do pai, desfrutar da comunhão do pai, para mim já é perda de tempo, porque para mim o pai já está morto. Meus amados, quantos de nós julgamos que estar na igreja é perca de tempo? Quantos de nós julgamos que ler a Bíblia é perca de tempo? Quantos de nós julgamos que ouvir um louvor é perca de tempo? Quantos de nós julgamos que ser cristão é perca de tempo? É deixar de viver a vida? É deixar de aproveitar? Saiba que quando tomamos essa decisão, estamos dizendo para o Pai: no meu coração, o Senhor está morto. Não vale a pena viver com o Senhor. Não vale a pena desfrutar. Não vale a pena estar em comunhão com o Pai. Então dá-me o que é meu. Por quê? Porque eu não quero mais viver com o Pai. Mas eu quero ir possuindo. E o que é mais extraordinário na palavra de Deus é que, diferente do que muitos pregam aí fora, Deus não te amaldiçoa quando você vai, não, irmão. Tem muita gente que chegou sem ter nada e foi possuindo muito. Muitos. Tem muitos que cantavam muito dentro de igreja e saíram para cantar lá fora e não começaram a cantar desafinado porque saíram, não, continuaram cantando muito. Mas poucos talvez prosperaram, porque a maior riqueza está na comunhão com o Pai. Só que esse filho acreditou que não. Poucos dias depois, significa que ele, além de consciente, ele sabia fazer conta e também sabia planejar. Porque se fosse alguém que estava agindo por impulso, a partir do momento que o pai deu a herança, ele saía. Só que o pai dividiu os haveres e poucos dias depois, ou seja, ele planejou. Ele planejou para onde ele ia, ele planejou com quem ele iria ficar, ele planejou. Com certeza ele era um homem que planejava. Porque ele não estava agindo por impulso aqui. Ir embora foi uma decisão tomada conscientemente e planejada por esse jovem. Poucos dias depois, ele pegou tudo. Não só o que o pai deu, mas tudo que era dele. Todos os seus pertences. E foi embora. Eu fico imaginando o pai olhando o filho indo embora. Eu fico imaginando o pai vendo o filho um dia acordou, juntou todas as suas coisas, colocou nas suas malas. E a palavra não fala se ele se despediu ou não, a palavra não fala como é que foi essa situação, mas fato é, ele já tinha desconsiderado a vida do pai, e ele junta tudo que é seu e parte. Só que ele foi poucos dias depois, sabe, Valmir? E eu fiquei muito tempo pensando nisso, eu fiquei imaginando o coração desse pai enquanto o filho não foi embora. Toda manhã, talvez a esperança do pai, ela ressurgia no coração. Por quê? O filho ainda está na casa. Por mais que ele tenha me considerado morto, por mais que ele tenha desejado a parte da herança que não era dele por direito, mas eu dei, mas ele ainda não foi. Ele ainda está na casa. E aquilo iria alimentando a esperança do coração do pai, até que um dia essa esperança foi frustrada, porque o filho juntou tudo que era seu e partiu. Quero convidar você que é pai, você que é mãe, a imaginar essa cena. Seu filho deixando a sua casa, com tudo que é dele. E não por algo bom, mas porque ele escolheu viver longe de você. Ele escolheu abandonar você. Ele teve consciência quando fez essa escolha e ele planejou largar você. Triste, né? Eu e você fizemos isso com Deus. Foi esse mesmo sentimento que nós causamos nele. Esse filho, ele foi para uma terra distante. Não bastasse ir embora, ele queria distância do pai. Ele queria estar completamente afastado da visão do pai. Afastado do cuidado do pai. Ele queria realmente viver com os seus recursos, porque ele agora julgava-se rico. Por quê? Porque ele havia recebido a sua parte na herança.
E o pai tinha muitos recursos. E ele vai, só que ele desperdiça todos os seus bens em uma vida desordeira. Esse homem consciente, planejador, não era tão organizado assim, porque ele desperdiçou tudo em uma terra distante. Talvez iludido por amigos que, enquanto ele tinha tudo, estavam próximos, mas quando os bens acabaram, ficaram distantes. Fato é, primeiro ele gastou tudo, diz a palavra de Deus. Verso 14, e havendo ele gastado tudo, então primeiro ele gasta tudo. Então primeiro foi uma crise pessoal. Era um problema dele, ele gastou tudo. Segundo, uma crise social. Houve naquela terra uma grande fome. Algo imprevisível. Percebam que aquele homem consciente, mas não tão organizado e planejador, foi frustrado porque o seu planejamento não tinha como prever que aquela terra ia passar por fome. Sabe qual é o problema de você querer viver nesse mundo achando que você é autossuficiente? É que você é incapaz de acrescentar 1 centímetro na sua vida. Hoje você respira, hoje você tem bens, hoje você tem família, hoje você tem emprego, hoje você pode possuir riquezas. Você consegue garantir tudo isso amanhã ao acordar? Você consegue planejar? Nós até planejamos o nosso dia de amanhã, né? Mas será que o executar depende só de nós? É triste viver longe do cuidado do Pai. É muito triste. Porque esse jovem, ele planejou tudo, só que ele gastou. Só que tudo bem, gastando tudo e a terra ainda prosperando, dá para trabalhar. Dá para se reerguer. Quantos de nós aqui nunca vacilamos no orçamento e ficamos numa situação difícil? Mas dá para trabalhar, dá para correr atrás. Só que agora, se o país entra em crise, já fica difícil. Porque não tem trabalho. Luciano, prova que não tem trabalho. Ele se foi falar com um daqueles cidadãos e todo o trabalho que tinha era apacentar porcos. Esse era o emprego que esse jovem conseguiu. E diga-se de passagem, não foi combinado o salário. O desejo dele era que ao cuidar dos porcos ele pudesse se alimentar com o mesmo alimento que os porcos se alimentavam. Significa que a escassez na terra era tão grande que o dono, o empresário que possuía os porcos, ele não tinha nem condição de pagar aquele jovem. Era como se ele dissesse assim: olha, você está passando fome, você está passando dificuldade, quer trabalhar, tudo bem, só que eu não tenho como te pagar. E aquele jovem dissesse: não, mas o meu problema não é esse. Eu estou com fome. Eu quero comer. Desejou ele alimentar-se. Só deseja alimentar-se quem está em profunda, tremenda fome. Principalmente quando o cardápio é a mesma refeição dos porcos. E os porcos eram tidos como animais impuros para os judeus. O que Jesus estava dizendo aqui era que esse jovem, ele chegou no fundo do poço. Esse jovem chegou no mais profundo abismo que um judeu poderia chegar, que era inclusive viver como um homem indigno, cuidar de porcos. Os judeus não poderiam nem tocar nos porcos. Quem dirá se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam? Meus amados, eu quero parar por um instante para que você entenda o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você. Porque esse jovem aqui era eu. Esse jovem aqui era você. Um dia eu e você escolhemos viver longe da casa do Pai. Um dia eu e você escolhemos viver longe do cuidado do Pai. Um dia eu e você decidimos pegar tudo que tínhamos, que julgávamos ser muito, e viver dissolutamente. Viver a vida. Festejar a vida, festejar as amizades, festejar os bons encontros, festejar os bons momentos, festejar as boas festas. Só que em determinado ponto da vida, gastamos tudo. Uns gastam dinheiro, outros gastam saúde. Outros gastam a convivência com seus filhos. Outros gastam a convivência com seus pais. Quantos não têm mais a convivência com seus irmãos, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos? Gastamos tudo. Porque o ser humano, ele é, por natureza, insatisfeito. Não bastava ter tudo. Ele quis
tudo. Porque o tudo que ele tinha estava aos cuidados do pai, agora estava sobre os cuidados dele, porque ele queria ter tudo sobre o seu domínio. E não bastava ter tudo sobre o seu domínio, tinha também que gastar tudo. Perceba que a expressão sempre vai ao extremo, é sempre tudo. Porque a nossa insatisfação, ela é ao extremo, é sempre tudo. Nós queremos sempre ou tudo ou nada. E as escolhas desse jovem, assim como as minhas e as suas, nos fizeram chegar ao fundo do poço. E talvez você diga, Luciano, mas eu não estou ao fundo do poço. Eu tenho boa vida, bom trabalho, bons amigos, boa família, bons relacionamentos. Mas você não tem a comunhão com o Pai. Você pode planejar tudo. Você pode organizar tudo. Mas você precisa ter a segurança de estar na casa do Pai. Porque o único que pode garantir o sustento é o Pai. O único que pode garantir a moradia é o Pai. O único que pode garantir a alegria é o Pai. O único que pode garantir a vida eterna é o Pai. Talvez você possa ter tudo aqui sobre o seu domínio, mas saiba que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja. E naquele dia, tudo que você tem não entra no céu. Porque Ele não quer tudo que você tem, Ele quer tudo que você é. Nessa noite, Jesus Cristo não quer o que está no seu bolso, Ele quer o seu coração. E isso precisa ficar claro, muito claro. Muitos nos perguntam por que nós não falamos em dinheiro aqui. Nós não falamos em dinheiro porque o objetivo da palavra de Deus não é converter o seu bolso, é converter o seu coração. É salvar você, é salvar a sua vida. É resgatar os pródigos, é resgatar os perdidos, é resgatar os filhos que um dia, por opção, decidiram ir embora. E talvez eu esteja falando com você nessa noite. Ele desejava se alimentar com aquilo que os porcos comiam, porque nenhum homem lhe dava nada. Meu irmão, vai ficar fazendo o que lá fora? Que vida você vive lá fora? Você julga ter alguma coisa lá? Saiba que homem nenhum pode lhe dar alguma coisa. Homem algum pode fazer por você aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Hoje é noite de voltar para casa. E talvez você diga, Luciano, mas eu estou muito tempo longe da casa do Pai. Esse filho foi para muito distante. Esse filho foi para uma terra bem distante. Não importa a quantos metros ou quilômetros você está da casa do Pai. Nessa noite você precisa decidir voltar. Porque esse filho, ele faz isso. E eu acho lindo a expressão do verso 17. E caindo em si. Perceba que expressão. Significa que tudo aquilo que ele fez numa velocidade tão grande, que ele não estava em si. Ele estava talvez empolgado, ele estava talvez esbanjando saúde, esbanjando riqueza, e ele se afastou completamente da sua consciência. Mas, ao ver o que os porcos comiam, porque o texto também não fala que ele comeu. O texto não fala que ele comeu o que os porcos comiam. O texto fala que quando ele chegou naquele curral, ele estava com fome. Ele desejava comer o que os porcos comiam. Mas quando ele olhou aquilo, ele caiu em si. Precisou chegar naquele ponto. Precisou chegar naquele nível de olhar. É isso que servem para os porcos comer? Meus amados, esse jovem ainda teve tempo de apenas olhar e talvez não ter se alimentado, porque a palavra não fala, mas quantos aí fora estão se alimentando do que os porcos se alimentam? A podridão que está aí no mundo. Quantos estão se alimentando de rede social? Quantos estão se alimentando da internet? Quantos estão se alimentando de literaturas contemporâneas? Quantos estão se alimentando de qualquer coisa que não seja do alimento que é oferecido na casa do Pai? Tudo isso são cascas, são bolotas que os porcos comem. E quando ele olha aquilo, ele pensa consigo, ixi, quer saber? Na casa do Pai era bom. Lá na casa do Pai tinha tanto pão que até os trabalhadores eram aqueles que não se assentavam à mesa junto com a família. Eram aqueles que serviam à mesa. Até os trabalhadores tinham pão
e muito pão. Pão e fartura. E eu aqui perecendo de fome. Olha que lindo quando um filho entende o que é a casa do pai. E esse filho é você. Esse filho sou eu. Ele chegou no mundo, ele olhou o que o mundo se alimenta, ele pensou, é isso que o mundo tem para oferecer? Esse é o alimento que o mundo se alimenta? É isso que tem aqui fora? Ah, mas na casa do pai era bem melhor. Percebam, ele não se lembrou do pai, ele se lembrou do alimento que havia na casa do pai. O pai ainda continuava morto para ele. Esse jovem não teve saudade do pai pelo pai, mas ele teve saudade do pai por aquilo que havia na casa do pai. Ele olhou e falou, ixi, aqui tá ruim, mas na casa do pai, lá tem pão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi. Aqui ele começa a ensaiar o discurso. Ele diz assim, ó, aqui tá ruim, na casa do pai é bom, então eu vou voltar. Só que ele sabia que talvez o reencontro não fosse tão bom assim. Porque talvez eu e você, ao recepcionarmos um filho que pediu a herança, ajuntou tudo, foi embora para longe de você, talvez eu e você, ao recepcionar ele, ia dizer, tá vendo? Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo, né? Não te avisei, não falei que lá fora era assim mesmo, não falei que isso ia acontecer, por que você não me ouviu? Então esse jovem, sabendo que isso poderia acontecer, ele começa a ensaiar. E nós filhos fazemos isso muito bem, né, Valmir? Porque se tem uma coisa que filho é especialista, é saber falar com o pai. Principalmente depois que errou. Tem uma facilidade tremenda de reconquistar o pai. Tem uma facilidade tremenda de reconquistar os pais. E esse filho tinha esse mesmo dom, porque isso é hereditário. Ele começou a ensaiar, quer saber? Vou me levantar, eu vou lá encontrar com meu pai, e quando eu chegar lá, já sei o que eu vou dizer para ele. Já fez isso, Maju? Foi pedir alguma coisa para Xande e foi ensaiando no caminho? Eu vou chegar lá e vou dizer, vou falar assim, 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 assim. Só que não complica quando o pai interrompe. Não complica quando faz uma pergunta, que aí quebra o ensaio, né? Aí quebra o ensaio. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, porque a Helena ainda não tem, ela tem esse dom, mas ainda não externiza, né? Ainda não fala. Mas eu já conversei com pessoas aqui na igreja que temos esse mesmo relacionamento, que amamos como se fosse pai e nos amam como se fossem nossos filhos. E a pessoa diz assim, Luciano, primeiro escuta. A pessoa está dizendo assim, não me interrompe, porque se interromper, ferrou. Se interromper, eu não consigo mais voltar no raciocínio aqui. Então deixa eu terminar de falar, depois tu fala. Aí a gente, não, amém. Esse filho ensaiou o discurso, e o discurso era lindo, olha, eu vou lá e vou dizer pro meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O que o filho estava dizendo era o seguinte, ele era consciente, lembra? Pai, eu tenho consciência de que eu já matei o Senhor. Eu tenho consciência que eu já fiz o Senhor saber que para mim o Senhor não tem valor nenhum, que o Senhor já morreu. Mas assim, eu cheguei numa situação na minha vida tão indigna que eu quero me relacionar com você de novo. E pai, não precisa nem ser meu pai, me trata como qualquer um dos teus trabalhadores. Eu só quero um emprego, eu só quero poder trabalhar, eu só quero poder desfrutar do que tem na casa do pai. Percebam, o filho não ensaiou um pedido de perdão. Ele confessou a culpa, mas ele não pediu perdão. Porque o objetivo dele era voltar para o deleite da casa do pai e não para o pai. Tá vendo que situação difícil? O objetivo dele não era desfrutar do pai, mas ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores tinham pão e o problema dele era fome. Então ele ensaia todo esse discurso. E ele vai fazer o quê? Ele vai levantar-se, verso 20. Nós já estamos encerrando. O objetivo do Espírito Santo nessa noite, meu amado, minha amada, é que você tome uma decisão na sua vida e se levante. Esse filho poderia ficar lá olhando para as bolotas do porco e ensaiando o discurso uma vida inteira. Se ele não se levantasse, ele jamais voltaria para a casa do pai. Se ele não tomasse a decisão de se levantar daquele lugar e começar a caminhar, ele jamais chegaria ao encontro com o pai. Só que ele não apenas decidiu, ele não apenas ensaiou, mas ele se levantou.
E levantando-se, foi para o seu pai. E estando ele ainda longe do caminho, seu pai viu. E aqui é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus quer fazer com você, que decidiu voltar nessa noite. Se você se identificou com esse jovem, se você reconheceu que você precisa voltar para a casa do Pai, que o mundo não tem o alimento que você precisa, que o mundo não pode lhe sustentar, se você decidiu no seu coração, vou me levantar, mas eu vou para a casa do Pai, mas será que o Pai vai me aceitar? Será que o Pai vai me receber? Diz a palavra de Deus: levantando-se foi para o seu pai, e ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou nem ele começar o discurso. O pai, quando viu o filho voltando para casa, o pai corre ao encontro do filho, e o pai o abraça como quem diz: agora você é meu de novo. Você está sobre o meu cuidado de novo. Você está sobre o meu sustento de novo. Você está nos meus braços de novo. Você está me sentindo. Agora eu estou vivo, filho. Morto não abraça, mas vivo abraça. O pai corre ao encontro do filho e lhe abraça como quem diz: filho, eu não morri. Eu estou vivo. Eu sempre te esperei. Filho, quem foi embora foi você, mas eu sempre te esperei. Meu amado, é com você que ele está falando nessa noite. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai, porque o Pai quer correr ao seu encontro e quer te abraçar. E não apenas te abraçar, mas Ele quer se relacionar com você. O beijou. O beijo talvez seja a expressão mais íntima de amor de um pai para com um filho. Abraçar, talvez você abrace um estranho, mas o beijo é uma expressão de intimidade. Esse pai estava dizendo para aquele filho: não importa o que você tem para dizer, o que importa é que você voltou. A você nessa noite que está aqui, que teve insegurança de estar aqui, que teve medo de estar aqui, que planeja tudo muito bem, que organiza tudo muito bem, mas que talvez está decepcionado com o que está lá fora, saiba que nessa noite o Pai está te esperando de braços abertos. Só que tem uma diferença: a ovelha o pastor foi buscar, a dracma a mulher foi à procura, mas ao filho que foi embora conscientemente, o pai ficou esperando. Porque precisa partir de mim e de você querer encontrá-lo novamente. Precisa partir de mim e de você ter esse desejo. E aí lembra daquilo que o filho ensaiou? Verso 21 diz assim: e o filho disse, o pai foi lá, abraçou, o pai beijou. Aí o filho tinha ensaiado o discurso, né? O filho, opa, mas não posso perder. Então deixa eu falar. Aí o filho começa a dizer assim: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual que era a sequência do discurso? Faz-me como um dos teus trabalhadores. Isso foi o que ele ensaiou. Mas quando ele foi falar, lembra que eu disse que o pai, quando interrompe, o filho dá aquela tropeçada? O pai interrompeu. Ele falou: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, o pai não deixou ele terminar de falar. O pai não deixou ele concluir aquilo que ele havia ensaiado. O pai não deixou o filho dizer que queria ser apenas um trabalhador. O pai quis que o filho entendesse: você voltou, agora você é meu filho. Olha o que o pai falou: mas disse o pai aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, ponde-lhe um anel na sua mão e calçado nos seus pés, trazei-me um novilho cevado e matai, comamos e alegramos, porque este meu filho, talvez para você ele já deixou de ser pai, mas para o pai você jamais vai deixar de ser filho. Talvez você veio nessa noite como quem diz assim: eu vou lá para agradar alguém, eu vou lá para pedir alguma coisa, eu vou lá porque eu quero ser só mais um trabalhador na casa do Pai. Nesse momento o Espírito Santo está interrompendo você e dizendo: não, você está aqui, você está nos meus braços, você está se relacionando comigo, você é filho. Você deseja? É isso que você quer? Talvez o seu ensaio para chegar aqui hoje foi diferente. Talvez você veio ensaiando para esse culto dizendo: eu vou chegar lá e eu vou orar assim, assim, assim. Eu vou falar assim, assim, assim. E nessa hora o Espírito Santo interrompe você e diz: não. Você não vai ser como um dos meus trabalhadores. Você não vai ser mais um. Você não vai ser o indigno que você pensa, porque é isso que o mundo faz conosco.
O mundo nos manda de volta dessa forma, destruídos, tidos como indignos, arruinados. Mas Jesus olha para mim e para você e diz: filho, Ele nunca deixou de te amar, meu irmão. Ele nunca deixou de me amar. E Ele vai dizer: esse meu filho estava morto e renasceu. O filho tinha duas características. Primeiro, ele estava morto e renasceu. Porque a primeira coisa que o filho fez foi matar o pai. Então o pai estava dizendo: a primeira coisa foi a morte, que você tentou me atingir, mas quem morreu foi você. Lembra que o filho, a primeira coisa foi pedir a herança como se o pai tivesse morrido? Então ele estava morto. Por quê? Porque ele desejou a morte do pai, mas quem morreu foi ele. Ele estava perdido e foi achado, porque lembra que ele foi para uma terra distante porque ele queria se perder do pai? O pai estava dizendo: você queria se perder de mim, mas quem se perdeu foi você. Tudo aquilo que nós quisemos fazer contra Deus, na verdade, recaiu sobre Ele mesmo. Ele desejou a morte do pai, quem morreu foi ele. Ele desejou se perder do pai, quem se perdeu, na verdade, foi ele mesmo. Só que quando ele se reencontrou com o pai, aí é algo extraordinário. Ele foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Esse sou eu, meu irmão. Esse é você. E eles começaram a alegrar-se. A única semelhança entre as três parábolas é o final. Na parábola da ovelha, quando o pastor acha a ovelha, ele leva para casa e convoca todos os seus amigos para festejar. Na parábola da dracma, quando ela acha a dracma perdida, ela convoca todas as suas amigas para festejar. E na parábola do filho pródigo, quando o filho é achado, quando o filho volta para casa, o pai ordena que houvesse uma festa. Meu amado, eu creio pela fé que se você desejar voltar para casa nessa noite, esse culto há de terminar em festa. Porque é isso que o Pai tem para mim e para você. Mesa farta, alegria, alegria que só Deus tem para dar.